sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que Ouçam têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades grandes pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. e mostrar que o Pai é Eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador.
pelas palavras fraternas do Espiritismo. Boa noite, meus amigos queridos. É uma alegria muito grande encontrar com todos vocês pelo coração e pelo pensamento aqui no salão virtual ADBM. Um beijo no coração de todos e eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Nós vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo por mais esta chance e lendo a nossa página de abertura. Nossa página de abertura é do livro Espírito da Verdade, lição 22, A Poesia Perdida. O Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. Ao influxo da benemerência celeste, ele acerena os gestos impensados das criaturas que gemem esporeadas pelas provações. Aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas, com requintes insaciáveis de orgulho. Recompõe os rostos incendiados pelo fogo de multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso que se escondem nas dores devoradoras. Desmemoriados na retificação que o destino lhes retraça. O Consolador prometido, sursum corda, orações ao alto, res non verba, fatos e não palavras. Seguindo-lhe Jutanes, jamais deixites o alívio em ira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados nos cimos. Recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vives em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Espaneja em ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombra, entenebrecendo-te a razão. Recolore os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem, no combate aos erros, bastas vezes milenares. Estende um pensamento bom aos céticos transviados, no dédalo das indagações contraditórias, ferretoados no duelo interior da dúvida. Foge a voz brandidora da censura para que os teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorre as mães desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte. Afaga ao calor das frases de fraternidade revigoradora as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbolo de carinho. Desfaze o véu do pranto de quem chora às ocultas no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carregam o coração em atropelos de espanto a espanto ante a perpetuidade da vida. Em toda estrada vicejam alfombras de sorrisos
e chovem lágrimas de aflição. Mas o amor, com o Cristo Jesus, recupera a poesia ao longo de nosso caminho, pois só ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espírito em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Manuel Quintão foi um jornalista, escritor, médium espírita brasileiro e foi presidente da FEB desde 1915. E vamos então, meus irmãos queridos, nos unir através da prece. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Somos imensamente felizes por merecer receber de vós a chance de reunirmos com nossos irmãos de propósitos mais uma vez, para estudarmos um pouco mais das suas lições. Que o Senhor envolva todos que aqui estão, nesse momento, reunidos, entrelaçados pelos corações e pelos pensamentos, Pai querido, em tua direção. Abençoa a nossa presença, abençoa o nosso trabalho. Ilumina, Pai amado, a todos nós, para que possamos aproveitar ao máximo tudo isso que o Senhor tem para nos dizer na noite de hoje. Obrigada, Pai querido. Graças a Deus. Nosso estudo de hoje é sobre o Consolador Prometido, Jesus e o Espírito da Verdade. E nós vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a dor. A dor é uma coisa comum a todos que estão encarnados aqui nesse planeta. Todos nós convivemos com a dor na maior parte das nossas vidas. E definindo a dor, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela conceitua a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, a dor interna, né? A dor emocional, a mágoa, ela dói como se cortassem a nossa carne, a nossa pele, como um ferimento na nossa pele, na nossa carne. E a equipe da FEB, na obra O Espiritismo de A a Z, fala para nós assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É a nossa companheira, é a lanterna acesa em escura noite, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. E será que nós temos algum jeito na vida de diminuir a nossa dor? Sim, com certeza temos. Mas quem garante isso? Sabe quem garante? Olha, Jesus, isso mesmo. Jesus nos garante que tem como diminuir a nossa dor. E na música de abertura do nosso trabalho de hoje, começa falando como aliviar a dor e mostrar que o Pai é eterno amor. E lá no final fala: olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador. E no item 1 do capítulo 6 do Evangelho, Jesus fala assim para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no mesmo capítulo, no item 2,
ele diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas, todo sofrimento encontra consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. E ainda no mesmo capítulo, no item 3, Jesus diz para nós que se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Então Jesus nos prometeu um Consolador, aliviar as nossas dores, consolar, nos confortar. E eu quero compartilhar com vocês um presente que eu recebi quando estava organizando os estudos, né? O planejamento para nosso estudo de hoje. Foi no dia 7 de setembro e eu recebi esse presente no plano espiritual. É uma poesia cujo título é Consolar. Consolar é enxugar a lágrima que tem em rolar, seja ela por fora ou por dentro. Consolar é fazer tudo para amenizar a dor, seja ela onde for. O importante é tratá-la com o unguento do amor. Todos temos em nós a semente que nos permite colocar o amor sempre na frente. Para isso, precisamos enxergar o que o outro sente. É preciso entender que no coração desse irmão também tem os anseios, desejos e sonhos que temos em nosso coração. Consolar, enfim, é aprender com o Mestre Jesus a conjugar o verbo amar. E vamos continuando aqui, então. Então, Jesus nos prometeu um Consolador. E quem é esse Consolador que Jesus prometeu? E no livro Consolador, Emmanuel, na questão 352, diz que o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, e pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, estabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo. E como foi que aconteceu a chegada desse Consolador prometido entre nós? Como essas luzes divinas se espalharam pela terra? E quem levantou esse véu e como esse véu foi levantado? Embora o Espiritismo ele tenha nascido na França, nós sabemos que os espíritos, né, os desencarnados, já se comunicam com os homens há muito tempo. Desde a antiguidade, os espíritos iluminados estão sempre prontos a nos ajudar, a nos impulsionar nessa nossa escalada evolutiva. E no século XIX, na França, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde ficou conhecido como Allan Kardec, começou a estudar a manifestação dos espíritos. E quem era o professor Rivail Kardec? Antes de falarmos quem era ele, vamos falar sobre a trajetória do espírito dele. No livro Cuidem dos Meus Filhos, os Trabalhadores de Óleo, que é muito interessante, aconselho que vocês conheçam esse livro. Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava dizendo que o universo é habitado em toda a sua totalidade, em diferentes astros, estrelas, planetas, e que há
uma falange de espíritos, ora desencarnados, ora reencarnados, que vieram da constelação de Órion e que há milênios eles trabalham na Terra por nossa evolução espiritual e que são os espíritos que formam a raça vermelha. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, a leitura desse livro vai esclarecer bastante. E que a maioria desses trabalhadores do bem não tem a menor vontade de se destacarem em qualquer situação no mundo em que estão encarnados. Reencarnaram e continuam reencarnando em vários mundos, como mulheres e homens comuns, e muitas vezes nem são compreendidos no seio familiar devido ao seu desinteresse, ao seu desapego pelas coisas materiais. E os espíritos, né, que vêm desses mundos mais evoluídos e que chegam ao nosso planeta em diferentes fases do desenvolvimento da humanidade, eles vêm atendendo a Jesus, que os convida para virem aqui trabalhar pela evolução do poder mental no bem. Ou seja, trabalhar para adiantar a nossa vida na nossa evolução, adiantar a transição do nosso planeta. Poder mental no bem, o que é? É quando você veste a camisa do amar ao próximo como a si mesmo. E não só fica na leitura, no estudo, na orientação, na palestra, etc. Mas você simplesmente faz. Vai lá e faz. Você é. E um exemplo que é citado é o Chico Xavier. Não tanto pelos livros que escreveu, mas principalmente pelo bem que ele praticou e pelo incentivo que ele deu a outras pessoas para praticarem o bem. Então, as trajetórias do espírito Kardec Chico, de acordo com essa plataforma, esse site que eu coloquei aqui, que é o CSI do Espiritismo. É muito interessante também vocês conhecerem. Nessa plataforma e no livro que eu já citei para vocês, nos diz que no ano 531 a.C., 24 séculos antes de 1869, era um ser extraterreno num planeta da constelação de Órion. E no site que eu coloquei aqui também, fala sobre as 15 vidas de Chico Xavier Kardec. Ele diz que Chico teve várias encarnações entre nós, né? Algumas não apareceram, foram anônimas, e algumas foram figuras públicas, né? Tiveram destaque. E tem algumas que ainda não foram reveladas, que ainda serão reveladas. Mas as 15 vidas que colocaram como mais expressivas são as seguintes. Foi o patriarca Isaac, entre 1896 a 1716 a.C. Foi uma rainha no Antigo Egito, a rainha Hatshepsut. Outra rainha do Egito, Shams. Foi o profeta Daniel em Jerusalém. Foi Platão em Atenas. Foi o sacerdote druida Allan Kardec, na época do imperador Júlio César. Foi o centurião romano Quirilius Cornélios em Jerusalém, na época de Jesus. Foi João Evangelista na Galileia. Foi Santo Antão. Foi São Gastão. Foi Francisco de Assis, João Hus na Alemanha, Francisco de Paula na Itália,
o sacerdote Manuel de Paiva, em Portugal, Hipólito Leão Delisard Rivail, o codificador Allan Kardec, na França, e Francisco Cândido Xavier, no Brasil. E nesse CSI do Espiritismo, nos fala o seguinte, esse livro, Fundação Emmanuel, nesse livro, conta o seguinte, que antes, né, do espírito de Kardec reencarnar como Chico Xavier, ele teve 2 encontros maravilhosos, espetaculares com Jesus. Ao final da sua missão na França, né, quando ele terminou, que ele desencarnou, quando retornava ao mundo espiritual, ele foi chamado para ir aos planos reluzentes. E lá aconteceu o primeiro encontro com Jesus. Poucos espíritos presenciaram isso. Um deles foi o Dr. Bezerra de Menezes. E quando Kardec se viu na frente de Jesus, se ajoelhou e abaixou a cabeça, e manteve a cabeça baixa. Jesus é que chegou perto dele e falou com ele. Mas ninguém ouviu o que Jesus falou. O que se viu foi que o espírito de Kardec pairou lá nas regiões superiores iluminadas e o seu potencial espiritual foi ampliado. Ao mesmo tempo, ele estava com o espírito dele sendo reabastecido, preparado para a sua próxima missão na Terra. E o segundo encontro de Jesus com Kardec foi bem pertinho dele reencarnar como Chico Xavier. E os espíritos que estavam presentes contam que Jesus sentou juntinho de Kardec na grama. E ali ele abraçou Kardec e colocou a mão sobre a cabeça dele. E ficou parecendo que Jesus estava colocando a mão no cérebro de Kardec. E aí Kardec acabou dormindo nos braços de Jesus. E a sua figura imponente de codificador começou a se transfigurar. E Hipólito Leão Delisard Rivail, Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Então, ele fez aniversário no domingo, né? Domingo, dia 3. E desencarnou no dia 31 de março de 1869, em Paris. Ele tinha inúmeras aptidões, né? Ele era um professor que lecionava várias matérias, dentre elas francês, aritmética, física, e, além disso, ele era pesquisador de astronomia e magnetismo. E, em 1855, ele recebeu o convite de um amigo para assistir às manifestações que vinham acontecendo, né, em algumas casas em Paris. E, na introdução do Livro dos Espíritos, conta que a doutrina espírita ela começou, né, com manifestações através de vários fenômenos. E o primeiro fenômeno foi das mesas girantes. Que não fosse novidade, né? Embora não fosse novidade, porque esse fenômeno já tinha existido na antiguidade, quando ele reapareceu na América, ele estava com outras características, estava com ruídos incomuns, barulhinhos, né? E batidas, pancadas, sem nenhum motivo aparente. Dali da América, ele se espalhou para a Europa e para outras partes do mundo. No início, muita gente não acreditava, mas com o passar do tempo, diante de tantas manifestações, de diversas experiências, as dúvidas, né, foram acabando. O segundo fenômeno foi o do cesto e da prancheta. O próprio espírito, né, que estava respondendo as perguntas, é que sugeriu uma outra forma de comunicação, porque ele percebeu que aquele método das mesas girantes era demorado e apresentava assim, um pouquinho de dificuldade. E aí
usando um lápis, um cesto ou algum outro objeto qualquer que apoiasse a folha de papel, acontecia, né, a comunicação. E o terceiro momento foi a mão do médium. Com o tempo, né, observou-se que alguma coisa influenciava o cesto ou a prancheta, né? Então, alguém ali tinha algum dom, alguma capacidade especial, que eram os médiums. Porque os objetos, né, eles atuavam como se fosse um prolongamento da mão daquela pessoa, do médium. E aí surgiram as diferentes faculdades mediúnicas que a gente conhece. E aí chegou o momento da análise da observação. Kardec, ele era um pesquisador, ele era sensato, exigente, né? E muito sério. Com o passar do tempo, ele observando aquilo tudo, ele deduziu que aquilo só podia estar acontecendo por conta do magnetismo de algumas pessoas. E depois dele participar de várias sessões, ele começou a perceber que os assuntos que eram tratados ali, né, pelos objetos, ninguém conhecia, ninguém sabia nada sobre aqueles assuntos. E os objetos não podiam se mover sozinhos. Portanto, era bem provável que existisse uma inteligência que ninguém via e que estava respondendo às perguntas e se utilizando dos objetos. E o professor Rivaio, então, ele ouvia com toda atenção a conversa, o relato dos espíritos que se apresentavam como almas de homens que já tinham vivido aqui no planeta. E na sessão do dia 30 de abril de 1856, o professor Rivaio teve uma surpresa. A cesta apontou na direção dele e trazia uma mensagem que dizia assim: quanto a ti, Rivaio, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E ele não aceitou isso de pronto, né? Ele questionou o espírito que se apresentava como espírito da verdade, ele questionou, perguntou muito, até que um dia, até ele chegar a aceitar. Em outro momento, no dia 12 de junho de 1956, ele falou com o espírito da verdade, pediu para que ele desse mais detalhes sobre a missão dele. E foi dada. Quando ele ouviu a explicação, né, as coisas ficaram bem mais claras, mas ao mesmo tempo assustadoras. Ele entendeu que a tarefa dele seria organizar e divulgar uma doutrina nova. E no Livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, tem o momento, né, em que os espíritos se dirigem a Kardec e falando para ele, apresentando a sua missão, falando para ele que ele deveria se ocupar com bastante cuidado e ele ser determinado, perseverante nesse trabalho, que o trabalho era dos espíritos, né, numa parceria com Kardec. E que ali eles fariam o trabalho juntos, reveriam, né, todo o trabalho, para poder acertar os detalhes. Mas que estariam com ele o tempo todo que ele precisasse, para ajudá-lo nesse e em outros trabalhos, porque aquele ali era só a primeira parte da sua missão. E como ele já era, né, um escritor experiente, já tinha lançado mais de 20 livros didáticos, ele usou um método, né, para poder ajeitar, organizar as coisas que ele ouvia dos espíritos. E ele fez assim, ele listou perguntas e respostas enumeradas lado a lado na mesma página. Na coluna da esquerda, ele colocou as perguntas que faziam e as respostas curtas que os espíritos davam. E na coluna da direita, ele colocou essas mesmas respostas, porém com mais detalhes, né, mais ampliadas, de uma forma mais clara, revisadas por ele.
E como é que ele passou a se chamar Allan Kardec? Como é que ele assinou, começou a usar esse pseudônimo? É porque numa sessão na casa das irmãs Baudin, o espírito Zéfiro falou para ele que ele, né, Zéfiro e o professor Rivaio, tinham sido contemporâneos em vidas passadas. Lá entre os anos de 58 e 44 anos antes de Cristo, eles foram druidas nas Gálias, durante o império do Júlio César. E naquela época, o nome do professor Rivaio era Allan Kardec. Por isso, então, aos 53 anos de idade, ele passou a ser conhecido por Allan Kardec. E como ele organizou, né, essa doutrina? De 1857 a 1869, né, junto o tempo todo com a equipe dos benfeitores espirituais presidida por Jesus, ele organizou as obras. Né? Primeiro o Livro dos Espíritos, depois a Instrução Prática sobre Manifestações Espíritas, depois a Revista Espírita, depois o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns, a Viagem Espírita em 1862, o Espiritismo em sua expressão mais simples, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e as obras póstumas. E as obras básicas da doutrina são 5. Né? O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, o Livro dos Médiuns, que aborda o aspecto experimental, científico da doutrina, o Evangelho, que traz as leis morais, o Céu e Inferno, que fala de esperança e consolo, e a Gênese, que fala das causas primárias. Ele organizou as bases da doutrina, né, do Consolador Prometido. E no item 4, capítulo 6, diz que Jesus prometeu que pediria a Deus um outro Consolador que a humanidade ainda não conhecia, porque naquela época em que Jesus estava entre nós, a humanidade ainda não estava amadurecida o suficiente para entender o que precisava ser mostrado. E na Gênese, no capítulo 1, item 30, diz que, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que ele está aqui na Terra, e por que sofre temporariamente e por toda parte vê a justiça de Deus. Ainda na Gênese, no item 40, capítulo 17, diz que a doutrina espírita ela tem tudo o que é preciso para ser o Consolador prometido por Jesus, porque ela traz ensinamentos, né, que vieram por uma falange de espíritos, e ela acrescenta e esclarece as leis. E assim ela faz com que as pessoas compreendam e sejam mais esclarecidas e entendam que existem novas perspectivas de felicidade futura para coisas que muitas pessoas ainda não aceitam e nem admitem que existem. E no Livro dos Espíritos, na introdução, né, diz que a ciência espírita é dividida em 2 partes. Experimental, que fala dos fenômenos, e a filosófica, que fala das manifestações inteligentes. E aí, nesse texto, ele nos esclarece, assim, se a gente só se interessar pelos fenômenos, a gente não está indo fundo no assunto. Tá? Que o que vai nos dar esclarecimento na base sólida é o estudo sério, né, dos fundamentos da doutrina, toda aquela explicação. E na questão 798, né, fala que a doutrina espírita teria muitas dificuldades até ela conseguir o lugarzinho dela no sol, na área dos conhecimentos humanos. Mas, aos pouquinhos, ela ia se espalhar por todo o planeta, conquistando cada vez mais pessoas querendo aprender e demonstrando que estão querendo mudar o seu comportamento, as suas atitudes, sabendo que um dia isso vai levar à mudança da Terra. E no livro O Consolador,
na questão 353, diz que o Espiritismo é para todo mundo, né? Porque a sua mensagem, ela pode ser entendida por qualquer pessoa. Ninguém precisa ser PhD em nada. Então, não tem grau de instrução, nível social, não tem nada que impeça qualquer pessoa de ter acesso aos ensinamentos da doutrina espírita. Porque, através daquilo tudo que está escrito ali, né, desses ensinamentos, desses conceitos, é que chega o esclarecimento espiritual para todos nós e, por consequência, a gente encontra o consolo e o conforto para nossas dores e aflições. Só um momentinho da aguinha. E ainda no Livro dos Espíritos, ele está falando a chegada da doutrina. Os espíritos, né, os mensageiros de Deus, disseram que estava sendo naquela hora, porque era a hora que Deus estipulou para descortinar esse panorama espiritual para a humanidade. O momento era aquele. Tinha chegado a hora. E no Evangelho, no capítulo 6, item 3, quando Jesus fala que o Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, com isso, ele estava dizendo que naquela época, né, dele, né, a gente não estava maduro, não estava pronto para entender, e que esse Consolador viria explicar coisas novas e viria relembrar, né, ensinamentos antigos que ele já tinha trazido e que provavelmente esqueceram ou não ligaram, né, ou negligenciaram, e aí o Consolador viria reavivar aquilo tudo. E no item 4 ainda, dizendo que se havia necessidade de ter novos ensinamentos, é porque, então, Jesus não tinha contado tudo. E se era preciso lembrar a humanidade, é porque tinha esquecido, ou não tinha entendido, ou não tinha ligado para nada, né? E ainda no Livro dos Espíritos, ainda nos Prolegômenos, fala o seguinte, que a gente precisa dosar o conhecimento, né, de acordo com a pessoa a quem se dirige aquela explicação. Porque uma explicação que se dá para uma criança não é a mesma que se dá para um adulto. A mesma coisa com relação à comida. Uma alimentação que se dá para um bebê não é a alimentação que se dá para um adolescente. Então, as coisas têm que estar de acordo com quem vai receber. E os espíritos, na época em que Kardec foi fazer a codificação, eles trouxeram, né, aquelas informações, aquelas novidades, mas de acordo com a capacidade de assimilação, de entendimento das pessoas, né? Ainda não foi tudo revelado, ainda tem coisa para ver. Então, o momento daquela segunda etapa de ensinamentos tinha chegado. No livro Consolador, Emmanuel diz na questão 353, que quando Jesus disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E Jesus, que é o nosso modelo e guia. Jesus é o maior modelo de perfeição
que nós já tivemos notícia. E ele nos trouxe essa doutrina espírita com ensinamentos, com palavras, com a pureza que é peculiar nele, porque ele é o ser mais puro que esteve aqui na Terra. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, nos fala o que é caridade para Jesus. Porque fora da caridade não há salvação. Para a gente ter acesso à felicidade futura, nós precisamos fazer as coisas direitinho. E tem que ter caridade. Então, para Jesus, a caridade é ser benevolente com todos, né? Você agir, você ser. Ser indulgente para com as imperfeições dos outros. Pensar que você também é imperfeito. Perdoar as ofensas. Sentir a mesma coisa que você gosta para você, o outro também gosta. Se você gosta de ser desculpado, o outro também gosta. Isso é caridade para Jesus. E por que será que Jesus, ele não prometeu a cura, mas ele prometeu o alívio para os nossos sofrimentos? Simples. Porque quem comete os erros somos nós. Então, os responsáveis pela nossa saúde espiritual e física somos nós. Se nós cometemos os erros no passado e hoje sofremos, né, as consequências desses erros, e muitas vezes a gente comete erros agora e vai pagar aqui mesmo, né? Nem vai ser na outra, às vezes acontece na mesma existência. Só nós é que podemos fazer com que a cura chegue para nós, através da nossa maneira de ser, do nosso comportamento. Aí todo mundo, ai, mas é muita coisa para mim. Coragem. Não vamos desanimar, não. Sabe por quê? Nós não estamos sozinhos nisso. Jesus e os seus mensageiros da luz estão conosco, nos dando forças para que a gente possa encontrar o amenizar dessa dor que a gente tanto procura. Porque Jesus, né, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, Bezerra nos fala assim, que Jesus, ele fala da nossa perspectiva futura de uma vida feliz, mostrando que tem um caminho para a gente seguir, que tem como a gente atingir esse objetivo, que é a nossa mudança interna, cada um mudando a si mesmo. E o que devemos fazer para a gente encontrar, né, esse alívio para a dor, que falou na música da abertura, e que Jesus prometeu que o Consolador prometido traria o consolo para as nossas dores? E como a gente vai conseguir chegar a ter esse alívio? Hein? É tomando chazinho? É rasgando o peito? Não, né? Claro que não. É trabalhando o nosso interior. Trabalhando aquilo que não está bom, o que a gente percebe. E a gente vai conseguir isso como? Através dos ensinamentos de Jesus, que estão o tempo todo a nos iluminar, a nos orientar, a nos inspirar, a nos apontar o caminho a seguir, a nos mostrar o que é preciso fazer em termos de esforço interior, do nosso jeito de ser, do nosso comportamento, da nossa forma de pensar sobre os outros e de conviver com os outros. E quando a gente conseguir, né,
que a caridade, ela preencha totalmente o coração de todos os seres no planeta, aí sim, aí a gente vai conseguir a cura das enfermidades morais, que vai trazer a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, mental, trazendo a saúde da humanidade, porque aí vai ter paz, serenidade, harmonia. E é isso. É isso que o Consolador Prometido, ele faz com a gente. É isso que a doutrina espírita traz para nós. A cura. Jesus não promete a cura. Ele promete o alívio. Mas ele nos mostra o caminho para um dia a gente chegar até a cura. Então, finalizando, meus irmãos queridos, nós temos aqui o nosso Consolador Prometido a nos impulsionar a subir, de acordo com a capacidade de cada um de nós, de acordo com o potencial de cada um de nós, de acordo com a disposição de cada um, mas o Consolador Prometido está aí, nos ajudando a subir degrau por degrau para atingirmos um dia essa nossa tão sonhada felicidade futura no mundo espiritual. E assim nós terminamos o nosso estudo de hoje, tá? E nós vamos agora nos preparar para a nossa prece final. E vamos então, meus irmãos queridos, unindo nossos corações em prece ao nosso querido Mestre Jesus. Mestre de amor, Mestre de bondade. Obrigada, Mestre Jesus, pela sua doçura, paciência e compreensão para com as nossas imperfeições. Que o Senhor possa nos ajudar, Mestre amado, a nos tornarmos mais doces e mais dóceis e flexíveis aos teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos fortalecer para que nunca desanimemos de trilhar o caminho do bem. Que sejamos perseverantes e determinados nessa nossa decisão de continuarmos vossos aprendizes fiéis, exercitando o poder mental no bem, aonde quer que estejamos. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos envolva com seu amor bendito. E que nesse momento, Jesus amado, traga o amenizar para a dor de todos nós, para a dor de todos os irmãos que habitam este nosso planeta. Assim seja, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Um beijo bem gostoso no coração de todos, um abraço e um até breve, meus irmãos queridos. Beijo.
e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo.